episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Tá passada? Tá passada. Ai, gente. Querido Não. Não. Bolsonaro. Gente, eu amo esse vídeo. Eu estou apaixonada. Esse menino. Não dá pra não falar, tá ocupado demais mamando a rola do velho da van. Não pode responder, putinha. Vai responder não, puta. Vai responder não, puta. É isso. Arroba esse menino. Se você ouve o Mil Crimes, ou vocês aí ouvintes sabem de quem eu tô falando, por favor, manda uma mensagem pra ele, fala que a gente ama ele, fala pra ele vir aqui no né? Só pra fazer esse vídeo ao vivo pra gente de novo. Eu amo esse menino, gente, ele é perfeito. Tem algum recado, Fabi? Não, hoje não. Não, tem vários recados, na verdade. O primeiro é mandar um beijo, um super beijo, e agradecer a Cora, da Cora Bijus, que mandou mimos pra gente. Então, gente, nós marcamos ela no nosso stories, mas vão lá dar uma olhada no trabalho dela, é muito fofo. É perfeito, ela é perfeita. @Cora Bijus. E, gente, sério, é muito fofo. Ela mandou colar pra gente, mandou brinco. E vem balinha, vem cheirinho junto. Gente, os brincos do Pikachu, mano, é muito fofo. Gente, tem uns brincos que é um baldinho de pipoca. É sério, eu tô apaixonada. Enfim, gente, olha lá no Insta dela. É ela que faz tudo. Então, ela mandou os mimos pra gente. E ela é perfeita. Falando, ela é muito fofa. E... outro recado é... não tem outro, porque eu vou sortear amanhã o livro, né? E esse episódio sai no dia do seguinte, então esquece. Mas fique ligado que vai ter mais sorteio, então Exato. Se você não é apoiador, apoie o Mil Crimes pra participar dos sorteios que a gente faz aqui de livro, caneca, camiseta, exato. Tudo. E outra coisa é que a partir da semana que vem, se possível... se Deus assim permitir, vamos começar a ter os casos de ouvintes aqui no programa. Então, se você tem uma história para contar sobrenatural que aconteceu com você, manda lá no 1001crimes@gmail.com. E, gente, de novo, não manda história e sugestão de caso no Instagram, porque a gente acaba perdendo. Isso. Manda direto no e-mail, é muito melhor, e aí é certeza que o seu caso vai ser contado no programa. E outra coisa é que a gente recebe bastante mensagem de gente pedindo coisa que tá acontecendo agora. E assim, a gente já falou, a gente não gosta de fazer coisa que está acontecendo, né? Então, a gente não é abutre, gente. Por mais que vocês mandem, a gente tá dando uma olhada pra se manter atualizada. Então a gente agradece, né? Quem manda também. Mas nós não faremos episódio de casos que estão rolando. Então, a gente sempre espera acontecer tudo, ter julgamento, enfim, ter tudo. Mesmo porque nem pode, gente. A gente tem advogado, mas não pode. A gente não quer fazer esse tipo de cobertura. Então, um beijo pra Camila Tredi. Só acompanhamos, né, quando tá acontecendo, mas não vai ter episódio. Então, vamos de agradecimentos. E agradecimentos para os ouvintes, os apoiadores novos, que são a Carla Schuller da Silva, que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Carla. Acompanhando a gravação ao vivo, desculpa qualquer coisa. Também para Ana Luísa Gonzaga de Medeiros. Então, muito, muito obrigada, gente. E é isso. Só um recado também, último recado, que é sobre o episódio de hoje, que tem vários relatos de abuso sexual e de violência contra crianças também. Então, se você gatilho. Gatilho, né? Se você não quer ouvir, pode pular. E outra coisa é que vai ser em 2 partes, porque eu me empolguei demais com o roteiro. Eu peguei essa história achando que não fosse ser tão grande e acabou que tem muita coisa, muito mais do que eu imaginava. E é isso, então vai ser em 2 partes, já avisando aqui pra ninguém ficar bravo comigo, porque vai acabar sem acabar. E é isso, vai ser dos pesados hoje, então prepara aí o coração. Vamos de episódio. Bora pro episódio de hoje.
Frederick Walter Stephen West, ele nasceu em 29 de setembro de 41, no vilarejo de Muchmarcle, que fica no interior da Inglaterra. Ele era o primogênito do Walter Stephen West e da Daisy Hannah Hill, que era um casal de agricultores que eram muito pobres, que tiveram outros 7 filhos, dos quais perderam 2. Por eles serem muito pobres, viverem em condições mais precárias, eles acabaram perdendo 2 filhos, não foi nada assim violento nem nada, eles morreram, né? Acabaram morrendo. Não consegui encontrar como que eles morreram, mas enfim. Eles perderam eles no mercado. No caminho, né? Perdi no caminho. Caminhão da mudança. Zoeira. Não pode fazer piada com essas coisas. Horrível, né? Vamos lá. Em 1946, a família se mudou para a fazenda Moorcote, onde viviam em uma cabana sem eletricidade e aquecida por uma lareira. Eles foram morar lá porque o Walter pai, né? Ele começou a trabalhar cuidando do gado leiteiro da fazenda e ele era muito autoritário com os filhos. E a Daisy também sempre mostrou que o Fred era o seu filho favorito e por isso protegia ele mais do que os outros, fazendo com que todos vissem ele como o filhinho da mamãe. Então as crianças West, assim como em todas as famílias rurais, né, que é muito comum de acontecer, ainda mais por eles serem muito pobres, todas as crianças também tinham tarefas a cumprir diariamente. As 3 meninas eram encarregadas de catar morangos e lúpulo, e os 3 meninos tinham que colher trigo e caçar coelhos. E aí todos precisavam trabalhar para que a família sobrevivesse. Os colegas de escola se lembram de Fred como desalinhado, sombrio, letárgico e regularmente em apuros. Quando as professoras colocavam Fred de castigo, Daisy ia até a escola e gritava com as professoras por tentarem disciplinar o seu filho favorito. Minha mãe fazia isso. Nossa, sério? Sério? Você era a filhinha da mamãe? Eu ainda sou, gente. A minha mãe é professora, então quando alguma professora, né, chamava ela dava razão pra professora. Não muito, mas assim, uma vez a minha mãe, ela... Historinhas da família. Quando eu era criança, uma vez, eu tava acostumada a desenhar no cantinho do caderno. E aí, uma vez a professora falou assim, não pode, brigou comigo, eu tinha feito de lápis de cor no canto da folha. E ela falou assim, apaga, eu não conseguia apagar com a borracha. Mas o caderno é teu, você não podia desenhar? Eita, que massa. Nesse dia ela não gostou, tipo, não absurdo. pode desenhar, pois é. E aí, minha mãe ficou, aí eu fiquei apagando ele assim, tipo, com o dedo, sabe? Rasgou a folha, não sei o quê. Aí minha mãe me tirou dessa escola no outro dia. E aí teve uma outra vez que eu sempre levava... Gente, eu tipo sou a louca do material escolar, né? Eu sempre tinha muito lápis, muito caneta. E aí, uma vez... E toda vez que eu levava um lápis, eu voltava pra casa sempre, porque eu perdia, alguém pegava emprestado, nananã. E aí, uma vez, minha mãe falou assim, hoje você não vai levar nenhum lápis e você vai pegar emprestado. Aí, quando eu cheguei na sala de aula, eu falei assim, olha, eu não tenho nenhum lápis, alguém pode me emprestar? A professora ficou revoltada, porque eu falei pra ela que, tipo, olha, minha mãe falou que eu não podia trazer lápis hoje, porque eu sempre trago e sempre perco. E aí, aí a professora falou assim, pra ninguém me emprestar o lápis. Caralho, meu, que isso? Caralho, e aí, você estudou nas piores escolas, né? Puta merda. Gente, eu juro que eu estudei numa escola que a mensalidade era, tipo assim... Caralho. Era, gente, sério, 10 salários mínimos. Aí, o que acontece? A porra lá diabo da professora, no fim da aula, foi corrigir a lição e falou pra mim, você fez a lição? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou pra sala inteira ficar assim, ó, Maria Preguiça, Maria Preguiça. Porra, sério, aí mano? Minha mãe, que absurdo, que isso? Aí minha mãe foi me buscar, eu tava chorando, né? E aí ela perguntou por quê? Aí eu expliquei, mano... Minha mãe foi em casa e eu tenho um irmão gêmeo, né? Então minha mãe eu tinha muito material escolar em casa. E aí minha mãe comprava lápis de caixa daqueles com 300, 500 lápis, sabe? Aham. Aí ela pegou essa caixa, voltou na escola e virou a caixa na cabeça da professora. Mas aí dou razão pra tua mãe, né? Porra. Eu também? Gente. Cara, meu Deus, que professora horrível que era. Margaret Thatcher, né? Tipo isso. Caralho, mano. A Bruna me chamou de velha, gente. Muito obrigada, Bruna. Mas é isso, gente. Essa foi a historinha da Fabi aí no 1001 Crimes.
voltando ao caso. Nossa, mano, que absurdo. Não, mas nesse caso o Fred aprontava e aí a professora chamava ele e a mãe dele xingava. Ele se aproveitava disso, né? Porque ele era o filhinho da mamãe. Sim. Meu irmão fazia isso. Né? Enfim, ao longo da vida dele, ele mal foi alfabetizado, mas ele exibiu muita aptidão para marcenaria e para obras de arte. Que nem eu, né? Mal sou alfabetizada, mas eu sei desenhar. E ele deixou a escola em dezembro de 56 aos 15 anos, inicialmente trabalhando como operário na fazenda Moor Court. Aos 16 anos, o Fred se ajeitava o suficiente para ser atraente para as meninas. Ele era extremamente agressivo com mulheres e ele ia atrás de qualquer garota que o atraísse. O Fred afirmou que foi apresentado ao sexo por sua mãe aos 12 anos, que se envolveu em atos de bestialidade com animais no início da adolescência e que sua crença no incesto, sendo normal, derivava do incesto do seu pai com suas irmãs. Ele chegou até a afirmar que ele havia engravidado a própria irmã. E o irmão mais novo do Fred, um cara chamado Doug, ele considerou essas afirmações uma fantasia da parte do Fred, que era conhecido por ser um mentiroso. Então, não tem prova nenhuma de que isso realmente aconteceu. Acho que ele deu essas histórias aí como uma desculpa porque ele fez mais tarde na vida dele. Que foi Pode ser. Muita coisa horrível. Então, os outros irmãos dele sempre falaram que, assim, os pais eram muito rígidos, tudo, né? O pai dele batia neles, né? Mas nunca chegou a abusar de ninguém, não. E aí, quando o Fred tinha 17 anos, ele ele comprou uma moto, né? E aí ele ficou gravemente ferido em um acidente com essa moto, que deixou ele em coma por uma semana e resultou na colocação de uma placa de metal em sua cabeça. A perna dele também foi quebrada e ficou permanentemente mais curta do que a outra perna, então ele mancava um pouco. E alguns pensam que esse ferimento na cabeça deixava ele sujeito a ataques repentinos de raiva e que parecia ter perdido o controle sobre suas emoções. E acho que é um negócio bem recorrente em casos assim, que a pessoa não tem, que ela tem ataques de raiva e tal, é ter ferimento na cabeça, né? No lobo frontal, que é responsável pelas nossas emoções. E após essa recuperação do acidente, o Fred conheceu a Catherine Bernadette Costello, que tinha 16 anos, e o apelido dela era Rena. E ela tinha problemas com a polícia desde a infância, então ela era uma delinquente, assim, né? Quando ela conheceu o Fred, ela era uma ladra experiente e talentosa, e eles se tornaram amantes quase imediatamente, começaram a ficar juntos, mas o caso acabou quando ela voltou para casa alguns meses depois, que era na Escócia. E o Fred não perdeu tempo em tentar arranjar outra mulher, né, de qualquer maneira que ele quisesse, e aí ele enfiou a mão por baixo da saia de uma menina que estava com ele em uma escada de incêndio em um clube juvenil local. Eles estavam lá conversando, não sei o que, dando uns amassos, e ele enfiou a mão por baixo da saia dela, e ela reagiu imediatamente, empurrou ele, e ele acabou caindo da escada de incêndio. Olha, muito bem, parabéns. E na queda, ele bateu com a cabeça e perdeu a consciência. Então, mais uma queda e mais uma bater a cabeça. E é isso, né? Isso é reação à consequência das suas ações merdas. Parabéns. Em 1961, o Fred e o seu amigo, eles roubaram uma pulseira de relógio e algumas cigarreiras de uma joalheria. Cigarreira era tipo um negócio que usava antigamente para guardar cigarro. Hoje isso, era chique. Hoje em dia é muito difícil se achar, né? Geralmente era de prata e tal, não era uns negócios bem decorados. E eles foram pegos, né, ainda em posse das mercadorias. Ele e o seu colega foram multados e esse foi apenas o começo dos seus problemas. Poucos meses depois, ele foi acusado de engravidar uma menina de 13 anos, que era amiga da família West. O Fred foi surpreendentemente pouco cooperativo e não viu nada de errado em molestar garotinhas. Ele até perguntou, achando que fosse normal. Mas nem todo mundo faz isso? Não, né, querido? E essa atitude e o escândalo que se seguiu causaram uma grave discussão com a sua família. Ele foi obrigado a encontrar outro lugar para morar e agora, distante da família, ele foi trabalhar em obras. Não demorou muito para que ele fosse pego roubando dos canteiros de obras e fazendo sexo com garotas mais novas.
No julgamento de Fred por fazer sexo com a garota de 13 anos, o seu médico alegou que ele estava sofrendo de ataques epiléticos. Que não né? faz sentido nenhum, né, cara? Tipo, ataque epilético, ok, a pessoa está estrebuchando no chão, tendo uma convulsão. E por isso ela molestou uma criança. Não. Não sei. Não. Bom, médicos que são ouvintes do Mil e Um Crimes, me avisem a gente aí, qualquer coisa. Bom, não só médicos, né, gente? Qualquer pessoa da saúde que possa informar isso. Né? Consequentemente, ele escapou sem nenhuma sentença de prisão e aos 20 anos o Fred West já era um molestador de crianças e um ladrão mesquinho e condenado. Ele era uma vergonha total para sua família. Aí que tá, né, gente? Isso daí é aquilo, né? O cara não precisava roubar, né? Tipo, ele trabalhava, né, cara? Ele sempre trabalhou de boa, assim, a família sempre trabalhou. Então, tipo, ele só queria, né, um negócio mais fácil. Eu acho que ele queria emoção, na verdade, né? Eu não sei. De emoção de trabalho. Não conhecia a história dele o bastante. Não, ele é um filho da puta. Saber. Completamente. Completo filho da puta. Enfim, é estranho pra mim. Fred West é a abreviação da minha cidade, pra quem não sabe. Então, tá aí dois negócios que eu odeio. Esse cara é a minha cidade. Frederico Westphalen e o Fred West da história, que são... Gente, essa cidade da Bruna parece tipo aquelas cidades, tipo assim, West Memphis, sabe? Mas é basicamente isso aí, só tem neonazi, velho filho da puta lá, e é isso. Não, tem ainda gente de boa lá. Beijo pro pessoal de Frederico. Bom, em 62, os pais do Fred cederam, né, e permitiram que ele voltasse para casa, morar com eles. E naquele verão, a ex-namorada dele, a Irina Costello, voltou da Escócia e ficou com o Fred imediatamente. A Irina não era uma garota comum, né, como a gente tinha comentado, ela era uma delinquente experiente, que quando era adolescente tinha um histórico de prostituição e roubo. O fato da Irina estar grávida de um motorista de ônibus que era asiático também trouxe uma complicação para esse relacionamento deles. E a aceitação dos pais dela, né, como companheira. Então, foi também por esse motivo que ela deixou a família, já que alguns parentes dela não iam aceitar que ela tivesse um filho que não fosse branco. Então aí você já vê, né, de bola. Que bom, né? Que ótimo. E aí eles se casaram em segredo, em novembro daquele ano, e se mudaram imediatamente para a Escócia. Eles foram para Glasgow, se eu não me engano. Os pais acreditaram que o bebê que ela carregava era do Fred, né? Eles não sabiam. Em março de 63, quando a Charmaine nasceu, o Fred fez a Irina escrever para a mãe dela, dizendo que o bebê morreu no parto e que aí ela havia adotado uma criança que era mestiça, né, entre aspas. Porque, tipo, era uma criança que não era branca. Eles têm um lema que é One Drop of Blood, que é tipo uma gota de sangue que não seja, assim, gente, bem entre aspas, pura. Não branca. Você já não é, exato. Aí você já não é mais. Por isso que não existe neonazista, não existe nazista brasileiro, não existe... Latinazi. Qual que é? Nazi pardo, né? White pardo. O white power brasileiro é o famoso white pardo. Mas gente, às vezes eu vejo umas coisas na internet, viu? Que pelo amor de Deus, cara. Vocês viram o cara lá que ele falou assim, é ótimo estar na Alemanha e de repente você encontra os seus descendentes, tá ligado? Aí tipo, você vê o cara, mano, brasileiro, gaúcho, né? Tinha que ser gaúcho. Cara, enfim, né? Tanto a família dela quanto a dele, eles não iam aceitar, né? Que ela teve essa criança de um pai asiático, e aí eles falaram que a menina foi adotada porque ela perdeu a criança dela. E a Irina, apesar de tudo isso, né, ela não era feliz no relacionamento, porque ela era constantemente abusada pelo Fred. Então ele era um pedaço de bosta, um pedaço de merda, literalmente. Literal, era uma merda em forma de pessoa. E o Colin Wilson, que é do The Corpse Garden, ele conta como o interesse de Fred pelo sexo normal, entre aspas, né, o vanilla, assim, era mínimo, né? Porque ele tava sempre procurando sexo oral, bondade e sodomia em todas as horas do dia e da noite. Não interessa se a Irina queria ou não, tinha que satisfazer os desejos dele. Então ele basicamente era estupro marital, né? Que naquela época não se via como estupro, porque era o dever da mulher fazer o que o homem quisesse.
Exato. E assim, gente, no kink shame, sabe? Cada um faz o que quer. Tipo, desde comer cocô até... Ixi, faz se quiser, né? gente, Desde que faz seja se quiser. consentido entre adultos, né, cara? Exato. Mas, nesse caso, não era. Bom, o Fred, ele dirigia um caminhão de sorvete, o que lhe dava acesso ilimitado a crianças e adolescentes. A sua polidez, que é a sua educação, né? Aparente confiabilidade e sinceridade e sua capacidade de contar histórias interessantes o tornavam atraente para as adolescentes que se aglomeravam em torno do seu caminhão de sorvete. As suas seduções contínuas transformaram Rena e Charmaine em pensamentos posteriores. Apesar das infidelidades quase diárias de Fred, ele era muito possessivo com Rena e Charmaine. Em julho de 1964, que ano louco, não é mesmo? Né? Rena deu à luz a Anna Marie. E a babá da família, Isa McNeil, e os vizinhos lembram-se de Rena como uma mãe atenciosa que lutava para criar os 2 filhos. O Fred tratava elas com muita severidade e ele mantinha as meninas em um beliche com bairras encaixadas no espaço entre as camas, efetivamente prendendo-as. E elas só podiam sair dali quando ele estava no trabalho. Ele fez tipo uma gaiola pra elas, assim, né? Botou as barras jaula, entre as né? camas lá do beliche e as 2 meninas ficavam ali. Elas eram bem novinhas ainda. E aí, tipo, era isso, assim. E ele batia nelas, batia na mulher. Era um inferno. Bom, o Fred mais tarde admitiu que teve vários casos nos primeiros anos do seu casamento. Inclusive, teve um filho com outra mulher, que ninguém sabe que é, porque a pessoa está anônima. Bom pra ela, que só teve o filho e não se envolveu mais com ele. Quando a Rena descobriu essa infidelidade do marido, ela também começou um caso, olha aí, ó, com um homem chamado John McLaren. E em uma ocasião, o Fred pegou os 2 se abraçando. E aí ele bateu na Rena, deu um soco nela, fazendo ela gritar. E em resposta, o John foi lá e deu um soco no Fred, que puxou uma faca e arranhou seu abdômen. E aí, quando o John bateu nele pela segunda vez, deu outro soco na cara dele, ele parou de se defender. E anos depois, o John relembrou esse incidente e disse o seguinte: ele não conseguia enfrentar um homem, mas não era tão lento em atacar mulheres. Olha só. De repente ele tava gostando, né, de apanhar. Que bom, né? Para bater em mulher, senão daí é fácil, né? Daí vem um cara e bate de volta, ele já fica todo... Exato. Conheço vários, assim, é o vários, que mais tem, né? Vários. E aí o John e a Rena continuaram o seu caso, e o John ficou cada vez mais chocado com os hematomas e o olho roxo, né? Que a Rena aparecia várias vezes. E em uma ocasião que era evidente que o Fred tinha batido na Rena, o John ia lá e batia no Fred. Um pouquinho de justiça, né, gente? Nossa, gente. Não, esse aí, sério, assim, muito bom. Em outra ocasião, o John testemunhou a Charmaine, que nessa época tinha por volta de 4 ou 5 anos, pediu um sorvete pra ele, né, do caminhão de sorvete dele, e em resposta o Fred bateu nela, golpeou ela na cabeça, o que desencadeou outra surra do John. O John foi lá e bateu nele de novo. Cara, o John era muito bom, o John, cara. Pena que, enfim, mais pra frente, né, vocês vão entender. Durante esse tempo, então, a Rena e o Fred conheceram a amiga da babá chamada Isa. A amiga da babá Isa, né, a Isa era a babá deles. Essa amiga era a Anna McFall, cujo namorado tinha morrido em um acidente. E naquela época, o Fred se envolveu em um acidente com um caminhão de sorvete que matou um menino, uma criança. E embora ele tivesse sido liberado pela polícia, né, eles falaram, não, foi acidente mesmo, ele atropelou a criança correu pra rua. Ele estava preocupado com a possibilidade de perder o emprego por conta disso, né? Afinal, você vai, né, deixar o cara vender teu sorvete, ele matou a criança atropelada, né? Uhum. E aí, então, ele, a Rena e as 2 filhas, além da Anna e da Isa, então as 2 adolescentes, eles voltaram para Gloucester, onde o Fred conseguiu um emprego em um abatedouro como motorista de caminhão. O casamento de Rena e Fred tornou-se cada vez mais instável. Rena queria levar as 2 crianças com ela de volta para Glasgow, mas o Fred recusou. Então ela pediu ajuda pro John, né? Óbvio. E aí juntos o John, a Rena e a Isa elaboraram um plano. O John e o namorado da Isa, outro John, né? O John Trotter. Outro John também. Eles iriam secretamente resgatar a Rena,
os seus filhos e levar todo mundo de volta para a Escócia. A essa altura, a Ana tinha se apaixonado pelo Fred. Gente, que loucura. Que essa família é muito unida. Não, você não tem ideia, porque isso aqui é só o primeiro casamento, tá? Então, veio muita coisa por aí, por isso que esse roteiro tá gigante, porque assim, esse cara, o que ele fazia era grooming, basicamente, né? Ele pegou a Ana, tinha o quê? 17, 18 anos nessa época. Então, tipo, era isso que ele fazia. Ele pegava as adolescentes, fazia grooming, né, pra, enfim, abusar delas. Acontece muito. Inclusive, aí, se um fotógrafo te chamar pra tirar foto aí numa varanda na Santa Cecília, gente... Corre. Não aceita. Enfim. Bom, a Ana tinha se apaixonado pelo Fred, que ele havia prometido que ia se casar com ela, né? E é provável que ela tenha informado pro Fred sobre o plano, porque ele chegou na hora combinada do resgate, né? E aí a Ana estava estranhamente calma quando ela informou a Isa que pretendia ficar com o Fred para trabalhar como babá das crianças. E aí uma discussão se seguiu entre Fred e John, resultando, novamente, o Fred apanhando, sendo golpeado várias vezes enquanto ele se agarrava a Charmaine e a Anna Marie. A polícia foi chamada e o John, Trotter, a Isa e a Rina, eles foram embora com o Fred ameaçando matar a Rina caso ele a visse novamente. Então, assim, fez como disse a Jéssica aqui, perto dessa galera, surubão de Noronha e a piroquinha mole do Dória não é nada. Então, cara, foi tenso. Mas no fim, a Rina teve que deixar as meninas pra trás, porque ela tava fugindo, ela não tinha pra onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. E, enfim, ela, né, achou que, vou deixar com o pai, porque, né, pelo menos elas vão ter onde morar. E aí, para garantir o bem-estar das filhas, ela frequentemente viajava para a Inglaterra para visitar Charmaine e a Anna Marie, enquanto elas viviam com o Fred. E apesar de inicialmente manter sua amizade com a Anna, né, porque a Anna ficou com ele, a Rina logo começou a se ressentir da presença dela em torno das filhas. E aí, em 11 de outubro, em um ato de ressentimento, a Rina foi lá numa dessas visitas e roubou alguns pertences do trailer que o Fred morava, e voltou para Glasgow. E aí ela foi presa no mês seguinte e voltou a Gloucester para ser julgada. Em 29 de novembro, a Rina foi condenada a 3 anos de liberdade condicional e o Fred testemunhou na audiência, admitindo que ele e a Ana estavam morando juntos, mas falsamente alegando que a Ana pretendia retornar à Escócia em breve, porque, lembrando, eles ainda estavam casados, eles não chegaram a se separar, né? Então, tecnicamente, a Rina ainda era esposa dele. Nessa época, em Gloucester, tiveram 8 agressões sexuais cometidas na área, feitas por um homem com a descrição do Fred. Que coincidência, né? Olha só, quem diria. Olha só. E em julho de 67, a Anna McFall, então com 18 anos e grávida, desapareceu. Ela estava tentando, sem sucesso, fazer com que o Fred se divorciasse da Rina e se casasse com ela. E ele não apenas matou a sua amante e seu filho por nascer, como também desmembrou seu cadáver e a enterrou junto com o feto. Ele cortou os dedos das mãos e dos pés que estavam faltando no túmulo. Essa ia ser a assinatura dele ritualística em crimes futuros. Então, todas as mulheres que ele matou depois, ele corta fora os dedos. E, inclusive, alguns nunca foram encontrados. Ninguém sabe o que ele fez com eles, onde ele guardou. Mas tá aí a primeira vítima conhecida de assassinato dele foi a própria mulher que ele estava morando grávida. Ela estava parindo, praticamente. Ela estava com 7, 8 meses de gravidez. No mês seguinte, a Rina voltou a morar com o Fred e o casal se mudou para o Lake House Caravan Park. O relacionamento deles melhorou inicialmente, mas, eventualmente, os abusos voltaram. Óbvio, gente. Uma vez abusador, sempre abusador. E aí o Fred obrigou que a Rina voltasse a se prostituir para ganhar dinheiro. Então ela foi embora no ano seguinte, novamente deixando as crianças sob seus cuidados. E nessas ocasiões, quando o Fred não tinha nenhuma mulher para supervisionar e cuidar das crianças, ele as colocava temporariamente aos cuidados dos serviços sociais de Gloucester. Assim, né, gente? É muito óbvio que mulheres têm apenas uma utilidade para esse homem. Pra ele... Não, pra 2, né? Abusar e ser boneca sexual.
É normal, ser né? babá, Abusador é isso. às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Ser babá e ser abusado por ele. Exato. É só pra isso que serve. Em janeiro de 68, Mary Baston, de 15 anos, foi sequestrada de um ponto de ônibus em Gloucester e muitas pessoas acreditam que o Fred foi o responsável, porque anos depois ele sequestrou outras mulheres de maneira semelhante em pontos de ônibus também. E haviam várias ligações entre Fred e Mary Baston. Ele era um cliente do Pop-In, que era um lugar onde ela trabalhava, e a Mary costumava servir chá para ele. Fred tinha sido contratado para fazer algumas obras de construção atrás do café, e aí a Mary foi vista com uma garota que se encaixa na descrição da ex-amante de Fred, Anna McFall. E uma testemunha afirma ter visto Mary no carro de Fred. Então, é isso daí. Onde ele passava, ele deixava, né, essas suspeitas, assim, que ninguém nunca chegou a ligar ele, assim, né? Porque nunca teve uma investigação muito grande até tudo virar em merda. Então, assim, a gente não tem certeza de quantas vítimas realmente ele fez por conta disso, porque ele passou muitos anos abusando de mulheres e sequestrando e assassinando sem ninguém perceber. Então, não tem como saber. Bom, e aí em fevereiro de 68, a mãe do Fred morreu de complicações de uma operação na vesícula e ele era o filhinho da mamãe, né? Ele ficou muito abalado e pra, né, melhorar a autoestima dele, ele começou a fazer uma série de pequenos furtos. Olha só, pra superar a morte da mãe, que levaram ele a mudar de emprego com frequência. E aí, em 29 de novembro de 68, enquanto ele trabalhava como entregador de padaria, ele conheceu a garota que ia se tornar sua próxima esposa e sua alma gêmea de longa data, a Rose Letts. Porque este episódio, gente, por incrível que pareça, não é só sobre o Fred, é também sobre outro cocô humano, que é a Rose. Então, vocês achavam que tava... também, né, gente? Vocês achavam que tava ruim? Vai ficar pior. Porque, sério, gente, esses dois, assim, ó... eu, sinceramente, eu conhecia pouco desse caso quando eu comecei a pesquisar, e cada vez que eu lia mais coisa, eu fiquei mais apavorada, e eu realmente não tinha ideia de tanta coisa ruim que eles fizeram. Então, se preparem. Quem que é a Rose, então, né? A Rose Mary Letts, ela nasceu em Norton, também na Inglaterra, em 29 de novembro de 63. Ela era a quinta dos 7 filhos do Andrew Bill Letts, né? O Bill, o apelido dele, e da Daisy Gwendoline Fuller, que eram muito pobres também, assim como o Fred, ela veio de uma família muito pobre. O Andrew, ele era esquizofrênico, ele era bem violento, e a Daisy, ela sofria com depressão grave, e aí ela passou por terapia de eletrochoque. Naquela época era muito comum, né? Enquanto ela ainda estava grávida da Rosemary. Então, a última sessão que ela teve de eletrochoque foi apenas dias antes do parto da Rose. Então não se sabe exatamente quais danos isso trouxe para o desenvolvimento da Rosemary, mas todo mundo tem certeza que sim, tem consequências, porque como é que você vai, né, dar eletrochoque numa mulher grávida? Tipo, gente, já é ruim normalmente, né? Se eles já davam, né? Na pessoa cozinhava o cérebro normal, tipo, na pessoa que não está grávida, né? Imagina você ter um bebê na barriga, tomando choque. E, bom, teve consequências, obviamente, né? Porque ela desenvolveu o hábito de se balançar na cama desde muito nova. Ela tinha esse hábito. Então, não é igual aqueles caras do filme, né? Que, tipo, fica se balançando, assim. Qualquer filme. É assim mesmo. Não, eu tô falando, tipo, ela fazia de verdade, não de zoeira. Ela fazia de verdade. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube que era assim, tipo, era eles filmando os caras fingindo que é louco, sabe? Aí, tipo, você já viu? É aquele da entrevista que o menino faz a confissão e tal? Tem vários, né? Mas tem esse também. E é assim... Quando o cara tá na sala com o detetive, ele fica agindo feito um louco, assim, tipo, falando, o capeta falou comigo, não sei o quê.
Aí quando o cara sai da sala, tem uma câmera escondida na sala. Aí o cara, tipo, volta ao normal, assim. Começa, o detetive entra, ele começa a fazer sinal com a mão, assim, né? Tipo, é esse mesmo, é esse mesmo. É muito bom, é um canal de psicologia, né? Muito bom. Sim, psicologia criminal. Então, no caso da Rosemary, ela realmente tinha, né, esse problema. E tanto que quando ela era um bebê ainda, se ela fosse colocada em um carrinho sem o freio acionado, ela balançava com tanta violência que o carrinho andava sozinho pela casa. E aí, quando ela ficou um pouco mais velha, ela apenas balançava a cabeça, mas fazia isso por horas a fio. E conforme a Rose crescia de um bebê para uma criança e se tornava uma garotinha, ela balançava a cabeça por horas, até que parecia que tinha se hipnotizado até a semiconsciência. Então... E o pai e a mãe dela com problemas também, né, psicológicos, e aí, tipo, ninguém tem tratamento nessa família. O tratamento que deram pra mãe dela foi eletrochoque, tipo... Cara, é absurdo, sabe? Absurdo. Ótimo tratamento, né, gente? Muito bom. Ela era chamada de Dozy Rose, por causa disso mesmo. E também ela era vista como não muito inteligente. E a gente sabe que a inteligência é uma ilusão, né, gente? Mas o burro, ele existe. Com certeza. Tá aí na presidência, né? Bom, a Dozy Rose, né? Ela foi inteligente o suficiente para se tornar a queridinha do seu pai, sempre fazendo o que ele desejava imediatamente. Desse modo, só ela recebeu afeto paterno e escapou dos espancamentos que ele dava aos filhos. O seu irmão Andrew conta sobre os abusos do pai, né? Se ele achasse que estávamos na cama por muito tempo, jogava um balde de água fria em cima de nós. Ele mandava que cavássemos o jardim, e isso significava todo o jardim. Então depois ele inspecionava como um oficial do exército, e se ele não ficasse satisfeito, teríamos que fazer tudo de novo. Não tínhamos permissão para falar e brincar como crianças normais. Se fôssemos barulhentos, ele iria atrás de nós com um cinto ou um pedaço de madeira. Ele iria bater em você até que mamãe ficasse entre nós. E então ela também levaria uma boa surra. Isso daí foi o que o irmão dela disse, né? Uhum. E dada a sua falta de dons intelectuais, a Rose não era, assim, uma estrela na escola, né? Além disso, ela estava acima do peso, o que a tornava alvo de piadas cruéis de seus colegas. Ela atacava qualquer um que a provocasse. Consequentemente, ela se tornou conhecida como solitária, agressiva e mal-humorada. É muito complicado, né, o bullying, né, cara? Porque quando acontece muito e, tipo... Embora ela fosse queridinha do pai dela, ela tava numa dinâmica de abuso dentro da casa dela, né? Tá presenciando violência todo dia, né? Exatamente. Assistir a mãe e os irmãos serem espancados e tal. Isso aí com certeza traz problemas, né, gente? Traz trauma, né? E aí é muito louco, porque, tipo, muitas vezes a pessoa, ela recorre pra alguma... Ela tenta procurar um escape, né? Quando ela sofre bullying ou quando ela tá nessa dinâmica. E muitas vezes esse escape é se tornar agressiva, né? Isso é muito comum com criança mais nova, né? Sim. Se a criança é muito agressiva, ela não sabe se expressar. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? E aí, muitos casos de abuso infantil, né? A criança apanha muito em casa. Ela vai bater nos outros porque ela não sabe como falar que aquilo tá errado. Quando ela tá frustrada, ela vai recorrer à violência, porque foi assim que ela foi ensinada, né? Exatamente. E quando adolescente, a Rose também mostrou sinais de ser sexualmente precoce, porque ela andava nua depois dos banhos e subia na cama com o irmão mais novo, então com 9 anos, e molestava ele. Então ela tinha 14, 15 anos nessa época e ela fazia isso. As regras do pai dela proibiam ela de namorar meninos da sua idade, e o peso dela, né, ela estava um pouquinho acima do peso, e o temperamento dela também de ser muito violenta, isso impedia os meninos de se interessarem por ela, né? Tipo, ela sofria bullying na escola e xingava todo mundo e batia nas pessoas, e aí, tipo, quem que vai se aproximar, tá ligado? Pois é. E aí ela concentrou o interesse dela por sexo nos homens mais velhos da vila onde eles viviam. Porque, claro, né?
garoto da idade dela, né, não queria se envolver com ela, ela foi atrás de homem mais velho, que obviamente vai querer se aproveitar de uma adolescente. Com certeza. Igual o pai dela fazia, né? Exatamente. Em janeiro de 68, então a Rose e outras meninas da comunidade começaram a temer por sua segurança. Isso porque uma menina de 15 anos chamada Mary Boston desapareceu de um ponto de ônibus em Gloucester, que era aquela Mary que a gente comentou antes. Então, a Mary estava indo visitar o namorado, carregando um conjunto de banco imobiliário, e tudo que a polícia encontrou no ponto de ônibus foram algumas peças do conjunto de banco imobiliário. E acredita-se que o desaparecimento esteja relacionado a vários outros estupros na área. Então, ela era adolescente, a menina da idade dela sumiu, e óbvio que elas iam ficar preocupadas, né? Ela e as amigas. E ela chegou a ser cautelosa por um tempo, mas ela acabou entediada, né? Ela não saía de casa, o pai não deixava sair. Enfim, ela voltou a procurar a companhia masculina de homens mais velhos. Em uma dessas ocasiões, um homem mais velho que tinha se aproveitado da ingenuidade dela estuprou ela. Uma coisa que a Jéssica falou aqui no... Gente, pra quem não sabe, as pessoas acompanham a gravação ao vivo aqui. A Jéssica falou uma coisa muito interessante, que é muito comum mulheres fora do padrão, só caras mais velhos se aproximarem, principalmente por causa da vulnerabilidade. No caso, a Rose, ela era fora do padrão porque ela estava acima do peso, né? Como foi dito ali antes. E aí, elas achavam que esse era o único relacionamento possível. E aí também eu acho que cabe aquele negócio de, tipo, ninguém me dá atenção, e aí vem esse cara mais velho e me dá atenção. Exatamente. Eu vou fazer o que ele quiser, né? E acaba se tornando dependente do cara, né? Bom, no início de 1969, Daisy Letts se cansou de ser o saco de pancadas do marido, pegou Rose, de 15 anos, e foi morar temporariamente com a sua filha Glennis e seu marido. Sem o pai, observando e mandando nela, Rose passava muito tempo fora à noite, e o seu cunhado, Jim Tyler, afirmava que Rose continuava com vários homens muito mais velhos do que ela, e que a Rose já tinha tentado até seduzir ele mesmo, né? E em meados também de 69, Rose voltou a morar com o pai depois de um tempo, né? Uma ação que surpreendeu a todos. Alguns diziam que Rose e seu pai tinham um relacionamento incestuoso e que Bill Letts tinha a reputação de molestar garotas, mas tudo isso eram apenas rumores. Rose encontrou Fred West pela primeira vez no início de 69, logo após o seu aniversário de 15 anos. Nessa época, ele já tinha 27 anos e os dois se conheceram na estação rodoviária Cheltenham. Inicialmente, Rose sentiu repulsa pela aparência desleixada de Fred e deduziu que ele era um vagabundo, mas ela rapidamente ficou lisonjeada com a atenção que ele continuou a dispensar a ela nos dias seguintes, quando ele invariavelmente sentava ao lado dela no mesmo ponto de ônibus. Rose se recusou 2 vezes a ir a um encontro com ele, mas ela permitia que ele acompanhasse até sua casa. Ela tava gostando da atenção, né? Porque era um cara mais velho dando atenção pra ela. Então, ele descobriu que a Rose trabalhava em uma padaria próxima e alguns dias depois do primeiro encontro, ele persuadiu uma mulher desconhecida a entrar e dar um presente pra ela com a explicação de que um homem do lado de fora tinha pedido a ela pra entregar o presente. E minutos depois, ele entrou e pediu pra Rose que acompanhasse ele em um encontro naquela noite, que aí ela acabou aceitando. Poucos dias depois, a Rose começou um relacionamento com o Fred, passando a frequentar o parque de trailers onde ele morava com as 2 filhas de seu primeiro casamento, a Anna Marie e a enteada Charmaine. A Rose se tornou uma babá voluntária das filhas de Fred, que ela notou que eram negligenciadas e a quem inicialmente ela tratou com cuidado e carinho. Isso é muito... Bom, deixa eu terminar, depois eu comento. Em várias ocasiões também, nos primeiros dias de namoro, a Rose insistiu que ela e o Fred levassem as meninas em passeios para colher flores silvestres. Cara, depois que você descobre o que essa mulher fez, é muito louco, porque ela tinha 15 anos, tá ligado? 15 anos, cara, uma criança. E esse cara basicamente transformou ela num monstro.
igual a ele, porque ele abusou dela e ele fez ela participar, não que ela não sei, não é fez, assim, ela aceitou também, né, participar de tudo depois, não, enfim, né, ela também é responsável pelo que ela fez depois como adulta, mas é muito doido que aqui no começo ela era uma boa pessoa, né, ela era só uma adolescente que queria atenção, sabe, que queria alguém que amasse ela. Então, se imagina se ela pegasse um cara que fosse decente, sabe? Que não fosse um pedaço de merda. Dificilmente ela teria feito tudo o que ela fez depois. Então, é muito doido isso. E também é muito louco, porque não dá... A gente fica pensando, poxa... se achasse um cara melhor, não sei o quê. Mas, gente, qualquer cara de 30 anos que se aproxima de uma garota de 15, sabe? Sim, justamente, imagina se ela conhecesse um menino da idade dela, sabe? Sim. De poder ter essas experiências, né, de primeiro namoro, enfim, com garotos da idade dela, que é o que deveria acontecer, né? Que é o saudável, né? A gente, adolescente namora adolescente. Então, é muito triste isso. É que ela foi o que acontece muito, né? De vítima de abuso para, né, a pessoa que vitimiza, né? Outros adolescentes. Então, poucas semanas depois do seu primeiro encontro com o Fred, a Rose deixou o seu emprego na padaria para se tornar babá em tempo integral, né? Da Charmaine e da Ana Marie. E essa decisão foi tomada com um acordo de que o Fred ia dar dinheiro para ela dar aos pais dela, porque ela ajudava os pais dela, né, com o trabalho na padaria, para convencer eles de que ela ainda estava recebendo um salário na padaria. Então, porque ela não queria contar para eles que ela tinha saído. Então, vários meses depois, a Rose apresentou Fred à família, que ficou horrorizada com a escolha do parceiro, né? A mãe da Rose, a Daisy Letts, não ficou impressionada com o comportamento orgulhoso e arrogante do Fred e concluiu corretamente que ele era um mentiroso patológico. A mãe dela deu uma olhada pra ele e falou: esse cara é um filho da puta, mentiroso. Tipo, a mulher na hora reconheceu porque ela foi casada com um, né? Então... Você já conhece de longe, né? Já conhece de longe, você percebe. E o pai dela também desaprovou, né, o relacionamento, e ele ameaçou o Fred diretamente e prometeu ligar para o serviço social se ele continuasse a se relacionar com a filha. Ele falou: você é um marmanjo de quase 30 anos na cara, você não vai se relacionar com a minha filha adolescente. Mas, né, a gente sabe que, infelizmente, adolescente é uma merda, né? Adolescente só faz merda. Sim. Enfim, você proibir o adolescente é a mesma coisa que você falar que vai lá e faz, né? Nossa, eu odeio adolescente. Eu também. Quando eu era adolescente, eu também odiava, mas é isso aí. Passa, gente, passa. Tudo bem. Os pais de Rose proibiram a filha de continuar a namorar o Fred. Mas ela desafiou seus desejos, né? Levando-os a visitar o serviço social de Gloucester para explicar que a sua filha, de 15 anos, estava tendo um relacionamento sexual com o homem mais velho e que haviam ouvido rumores que ela havia começado a se prostituir no trailer de Fred também. Em resposta, Rose foi colocada em uma casa para adolescentes problemáticos em Cheltenham, em agosto de 1969, e só tinha permissão para sair em condições controladas. Quando ela podia voltar para casa para visitar os seus pais nos fins de semana, a Rose quase sempre aproveitava a oportunidade para visitar Fred. Em seu aniversário de 16 anos, Rose deixou a casa para adolescentes problemáticos e voltou para os seus pais. Gente, é engraçado esse nome, né? Casa para adolescentes problemáticos. Todos, que tinha né? na época, né? Todos os adolescentes do mundo. Então, preciso de uma casa assim. Porque é isso que é a adolescência, né? É ser problemático. Bom, no seu aniversário de 16 anos, ela deixou essa casa, né? E voltou para a casa dos seus pais. Enquanto isso, o Fred cumpriu uma sentença de 30 dias por roubo e multas não pagas. Após a libertação de Fred, Rose deixou a casa dos seus pais para se mudar para o apartamento em Cheltenham, onde ele morava. E pouco tempo depois, o Fred pegou a Charmaine e a Ana Marie no serviço social. O pai de Rose fez um último esforço para evitar que a sua filha visse o Fred, e a Rose foi examinada por um cirurgião da polícia em fevereiro de 1970, que confirmou que ela estava grávida. Em resposta, ela foi novamente colocada sob cuidados do serviço social, mas recebeu alta em 6 de março, sob o entendimento de que iria interromper sua gravidez e voltar para sua família. Em vez disso, Rose optou por morar com Fred, resultando em seu pai proibindo a sua filha de voltar a pôr os pés em sua casa.
O que é muito louco, né, gente? Tipo, o Estado falando assim, promete que vai fazer um aborto, tá? E ela, tá bom. Agora, aqui no Brasil, é tipo uma criança de 10 anos grávida, porque foi estuprada pelo avô, pelo pai, sei lá. E aí é chamada de assassino e tem protesto de bolsonarista na frente do hospital, né? Exatamente. Eu vi uma vez uma frase que era o seguinte, né? Em países que tem o aborto liberado, né? A menina falando, eu tenho 12 anos, eu não posso cuidar de outra criança, né? Eu sou uma criança. E aí, em países onde você proíbe o aborto, eu tenho 12 anos, o Estado falando, né? Você tem 12 anos, mas você não é responsável o suficiente para ter um aborto. Você vai criar essa criança. Tipo, como você é mais responsável para cuidar de uma vida do que fazer um aborto, sabe? Você vai botar a criança cuidar de outra criança. Exatamente. Tipo, gente, ela. Primeiro que ela não é formada, nem. Tipo, nem o cérebro dela tá completamente formado. Adolescente sabe? é isso, cara. Você tá em formação ainda. A personalidade dela não tá É. formada. Como que ela, tipo, gente, imagina. Eu imagino que você engravidar deva ter uma alteração enorme nos seus hormônios, sabe? Tipo, mano, não é, cara. Gravidez é coisa séria. Eu não sei de onde veio essa. Na verdade, eu sei, né? Do patriarcado. Essa história de que, tipo, engravidar tem que ser parte do ciclo da vida. Eu acho que hoje em dia, tipo, pessoas engravidarem devia ser uma parada, tipo, opcional, né? Mas não é, porque quando você fala que não quer ter filho, aí vem aquele papo lá, né? De tipo, ai, não, mas senão você não vai saber. Foda-se, não quero saber. Tá ligado? Né? E ao mesmo tempo, as mulheres que querem ser mães têm todo o direito de ser mães e deveriam ter o apoio do Estado e dos pais também, né? O que não falta aí é criança sem pai, né? Na certidão de nascimento. E tem ninguém protestando contra isso, né? Exatamente. Bom, e aí, enfim, né? Ela acabou optando em muitas aspas, né? Porque ela era uma adolescente, ela não deveria fazer este negócio por ela mesma. Mas enfim, ela voltou pro Fred. E aí, 3 meses depois, o casal desocupou o apartamento em Cheltenham e se mudou para o andar térreo de uma casa de 2 andares em Midland Road, em Gloucester. Em 17 de outubro de 1970, a Rose deu à luz seu primeiro filho, que era uma menina que eles chamaram de Heather Ann. 2 meses depois, o Fred foi preso de novo por furto, e aí ele permaneceu preso até 24 de junho de 71. Enquanto ele cumpria a pena de 6 meses e meio, a Rose, que acabara de completar 17 anos, estava cuidando das 3 meninas, com a Charmaine e a Anna Marie, de 7 e 6 anos, sendo instruídas a se referir a ela como sua mãe. Você tem um adolescente de 17 anos cuidando de 3 crianças, sozinha. 3 crianças, gente. Uma recém-nascida que ela pariu. Tipo, Nossa, é foda. Muito surreal, né? E aí, de acordo com a Anna Marie, ela e a Charmaine foram frequentemente submetidas a abusos físicos e emocionais ao longo do tempo que viveram sob os cuidados da Rose, mas embora a Anna Marie fosse geralmente submissa e propensa a demonstrar emoção em resposta ao abuso, a Charmaine enfurecia a Rose porque ela não chorava e ela não exibia qualquer sinal de servidão. Então não importa o quão severamente ela era tratada. Então ela apanhava e não chorava. E isso irritava muito a Rose. E apesar dos anos de abandono e abuso, o espírito da Charmaine não foi quebrado e ela falava melancolicamente com a Anna sobre a crença de que a mamãe dela vai vir e vai me salvar. Então ela tinha ainda essa esperança de que a mãe dela tivesse condições, né, a mãe dela queria, né? Porque ela não abandonou as meninas, ela ia visitar tudo, né? Só que ela nunca teve condições de criar as duas, né? E ela achava que o Fred estava cuidando, né, das filhas. Mas a Rose, então, você vê que em poucos anos ela passa, né, no começo do relacionamento dela, ela tratava bem as meninas, queria o bem delas, né? E aí, tipo, em poucos anos desse relacionamento horroroso com o Fred, ela já virou um monstro, né? Ela espanca as crianças, assim. Uhum. A Anna Marie, mais tarde, recordou que a sua irmã, ela antagonizava a Rose, né? E ela fazia afirmações como: a minha mãe de verdade jamais me xingaria ou gritaria com a gente.
em resposta às coisas que a Rose falava, né? Uma amiga de infância da Charmaine chamava Tracy Giles, que morava no apartamento superior. Mais tarde, se lembraria de um incidente em que ela entrou no apartamento dos West sem avisar. E o que ela viu? A Charmaine nua, de pé em uma cadeira, amordaçada e com as 2 mãos amarradas atrás das costas com um cinto, enquanto a Rose ficava ao lado da criança com uma grande colher de madeira na mão. De acordo com a Tracy, a Charmaine estava calma e despreocupada, enquanto a Anna Marie estava parada na porta com uma expressão vazia no rosto. Os registros do hospital revelam que Charmaine recebeu tratamento para um ferimento grave em seu tornozelo esquerdo na unidade de vítimas do Gloucester Royal Hospital em 28 de março de 71. Esse incidente foi explicado por Rose como resultado de um acidente doméstico. O acidente é que você bateu nela, né? Tipo, esse é o acidente doméstico porque aconteceu dentro de casa, né? Mas foi ela que bateu na criança. E no verão de 71, a Charmaine desapareceu. A Rose contou para as outras meninas que Rena tinha ido buscar a Charmaine antes que o Fred fosse solto da prisão em 24 de junho. Olha só, sumiu. Desapareceu. Desapareceu. A Rose explicou o desaparecimento da Charmaine a outras pessoas que perguntaram, né, sobre o seu paradeiro, alegando que a primeira esposa do Fred, a mãe da Charmaine, a Rena, tinha ligado e levado a filha mais velha para morar com ela em Bristol. Ela informou os funcionários da escola, né, que a Charmaine estudava, que ela tinha se mudado com a mãe para Londres. Então, dependendo da pessoa, ela mudava a história também. E quando o Fred foi libertado da prisão, ele dissipou as preocupações da Anna Marie sobre o paradeiro da irmã, alegando que a sua mãe tinha resgatado a Charmaine e retornado à Escócia. E em uma autobiografia chamada Out of the Shadows, a Anna Marie, que era branca, enquanto a Charmaine era de etnia parcialmente asiática, ela lembra que quando perguntou por que a mãe não tinha pego ela também e levado só a Charmaine, o Fred respondeu o seguinte: ela não quer você, amor, você é da cor errada. Olha só que coisa, né? Falar pra criança. O corpo da Charmaine foi inicialmente guardado no porão até o Fred ser libertado da prisão. Mais tarde, ele enterrou o corpo nu dela no quintal, perto da porta dos fundos do apartamento, e permaneceu inflexível de que ele não desmembrou ela. Uma autópsia subsequente sugeriu que o corpo tinha sido cortado no quadril, mas esse dano pode ter sido causado pelo trabalho de construção que ele conduziu na propriedade em 76. E vários ossos, particularmente a patela, na verdade, os dedos, pulso, dedo do pé e tornozelo estavam faltando no esqueleto da Charmaine, levando à especulação de que as partes ausentes foram mantidas como lembranças. Não se sabe ao certo como a Rose matou ela, até, ela nunca admitiu, nunca contou, nunca testemunhou, nunca falou nada como que aconteceu. O que se especula é que ela já batia, espancava as 2 crianças e provavelmente algum dia ela bateu, ficou muito mais puta e estrangulou a Charmaine. E aí guardou o corpo até o Fred voltar e dar um jeito nele. Então, tá aí, né? Ele, você chega em casa, o cara tá preso, e aí ele chega em casa e descobre que a mulher dele matou a filha dele. E aí ele, não, tudo bem. Vou cortar aqui e enterrar no quintal. Caralho, mano. É pra você ver, o nível desses dois, assim. Vocês não têm ideia, cara, porque, assim, a gente vai encerrar aqui, mas isso aqui não é nem 10% das coisas horríveis que eles fizeram. Então, vocês imaginam você matar uma criança e aí o próprio pai esquartejar ela, enterrar no jardim de casa e fingir que nada aconteceu. Você só imagina o que vem pela frente, porque é muito pesado e eu não quis nem colocar as coisas mais gráficas, porque é horrível, sério. É horrível. Vão ser 2 partes, gente, tá? Porque, na verdade, eu não terminei de escrever ainda, mas eu acredito que serão 2 partes, mesmo que fique mais longa a segunda parte.
Vou deixar só em 2, porque senão não vai... Acho que a terceira ia ficar muito curta se eu dividisse em 3. Mas é melhor parar por aqui, porque não tem realmente uma parte boa ou ruim pra parar, porque acontece muita coisa ainda, tem muito detalhe, tem muito testemunho do que aconteceu depois. E sim, já deu 1 hora de episódio. E é isso aí. Então, semana que vem a gente volta com a segunda parte deste caso. E tem algum recado pra finalizar, Fabi? Só lembrar vocês que quem quiser apoiar o 1001 Crimes, entra lá no nosso site www.1001crimes.com.br. www, nossa, eu sou muito velha. E comprem brusinha do 1001 Crimes, viu, gente? A lojinha do 1001 Crimes está aberta. Exatamente. Tem blusinhas, brusinhas e tem canequinhas também. É isso aí. E é isso, gente. Se você quiser, então, mandar a sugestão de caso, mandem pra gente no e-mail, 1001crimes@gmail.com. Apoie o 1001 Crimes e acompanhe a gente nas redes sociais pra cuidar quando tem sorteio e cuidar quando tem novidades. E mande a sua história sobrenatural Mande para sua o história. 1001crimes@gmail.com, que você pode aparecer aqui no programa. Isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Até logo. Vai responder não, puta?